Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, para juntos nos unirmos diante de nosso Senhor, colocarmos-nos aos seus pés para ouvir a sua palavra. Hoje, segunda-feira, 13 de julho, e nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, ao capítulo 11, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao ouvir essas palavras de Jesus, fico pensando, tentando imaginar o sentimento que pesava sobre o coração dos discípulos, talvez aqui os próprios apóstolos, já que Mateus ressalta que eram os 12, mas fico tentando imaginar o sentimento que passava no coração deles ao ouvir essas palavras, o peso dessas palavras, eles que eram homens que tinham família, né? Nós temos notícias, por exemplo, de Pedro, que tinha sogra e, portanto, tinha uma esposa. E certamente os outros discípulos também tinham família, tinham um trabalho, tinham seus sonhos, tinham seus projetos de vida. E, de repente, ouvir de Jesus, assim, da boca do próprio Jesus, essa afirmativa da sua pessoa. Observemos que várias vezes neste trecho do Evangelho Jesus fala: ninguém deve ser amado mais do que a mim, a mim, a mim. Quer dizer, ele repete, ele se coloca mesmo no centro, sem modéstia nenhuma. Jesus faz isso com o objetivo de alcançar uma decisão por parte dos discípulos. Mas não deve ter sido fácil para eles. Tanto não foi fácil que eles tiveram as suas idas e vindas, né? Ora estavam convictamente ao lado de Jesus, junto dele. Outros momentos eles fugiram, negaram, traíram. Então, de fato, é uma decisão muito difícil de ser dada, mas nós não devemos pensar, porque essa palavra de Jesus vale para nós hoje também, não devemos pensar assim numa desordem social. Quando Jesus fala os pais contra os filhos, as mães contra as filhas, noras contra as sogras, Jesus não está propondo, não está desejando, não está incentivando uma desordem da organização social. Pelo contrário, o que Jesus quer é justamente que nós
descobramos todas as pessoas e todas as coisas também, o sentido que elas têm em nossa vida só pode ser realmente alcançado na sua plenitude se todas essas relações estão em relação a Jesus. Se nós nos amamos a todos e a todas as coisas em Jesus. Não por causa dessas coisas ou dessas pessoas, mas por causa de Jesus, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, não significa, em hipótese alguma, seguir a Jesus, não significa abandonar as nossas relações, mas qualificá-las, dar mais qualidade para elas. Mas entender isso não é uma coisa simples, porque primeiro a gente tem que passar por um processo de desapego muito grande, não apenas das pessoas, mas de nós mesmos. E isso é de fato um parto, é algo que é muito doloroso e às vezes, por vezes, é algo até inatingível para algumas pessoas ou para todos nós em alguns momentos, em muitos momentos de nossa vida. É por isso que precisamos muito da luz de Deus, da luz do Espírito Santo e da força da palavra para darmos conta de fazer este seguimento mais verdadeiro de Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos e irmãs.